Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, ó. Alongar durante a execução das séries na musculação. Então, alongamento durante o seu treino de musculação. Então, você vai fazer um determinado exercício, entre uma série e outra, você vai alongar aquele músculo que está sendo executado, certo? Que está realizando a contração, o agonista principal daquele exercício. Será que isso gera maior hipertrofia? Será que isso tem alguma relação com o estímulo hipertrófico dentro das nossas células musculares? Por que eu estou falando isso? Porque até um tempo atrás, pessoal, a gente falava muito que não deveria de jeito nenhum alongar durante o treino de musculação, porque isso faria com que os seus sarcômeros eles perdessem pontos de contato entre actina e miosina e você perdia a capacidade de gerar força, perdia desempenho, portanto mobilizava menos carga, realizava menos repetição, gerava um estímulo menor para o músculo desenvolver, certo? De onde é que se baseia o que eu acabei de falar? Vamos lembrar a estrutura do músculo aqui, ó. Então aqui a gente está vendo um músculo como um todo, né, a peça muscular. Vamos separar um grupo de células. Ó. Cada um desses pontinhos aqui é uma célula. Então isso aqui é um grupo de células, que a gente chama de feixe ou fascículo. Puxa uma célulazinha só. Isso aqui é só uma célula. Olha a membrana da célula. Lá dentro da célula, se nós nos lembrarmos, a célula muscular é feita de vários tubos proteicos, que a gente chama de miofibrilas. Vamos olhar as miofibrilas mais de perto. Olha aí uma miofibrila, pessoal. Então puxamos aqui da nossa célula muscular uma miofibrila. Se a gente lembrar, ela é toda cheia de intersecções aqui, ó, toda segmentadazinha. Então cada um desses segmentos nós chamávamos de sarcômeros. Essa é a unidade contrátil da nossa célula muscular, porque é isso aqui que encurta quando o nosso músculo contrai. Porque se eu encurtar um sarcômero, olha só, a parede de um sarcômero é a mesma do próximo. Então um vai tracionando o outro, um vai puxando o outro. Ok? Na verdade, todos vão encurtar. Mas se por um acaso um não encurtasse, ele seria puxado da mesma maneira pelos que estão encurtando. Então olha nessa figura aqui um sarcômero, pessoal. Vamos relembrar aqui as estruturas básicas do sarcômero. As duas principais proteínas que formam o sarcômero. As proteínas mais fininhas, que estão em azul aqui na figura, que são as actinas, e a proteína mais grossa, que está em vermelho aqui, que é a miosina. A miosina ela possui várias cabeças, olha lá, ó, várias cabecinhas. E a contração muscular nada mais é do que essas cabecinhas se prenderem nas actinas e puxarem, né? Sempre as actinas em direção ao centro do sarcômero. Então, as que estão à direita vão ser puxadas para a esquerda, as que estão à esquerda vão ser puxadas à direita, encurtando, olha lá o sarcômero encurtando aqui, ó, encurtando o sarcômero. Isso é a nossa contração muscular. Olha aqui esse videozinho, pessoal. Olha lá o sarcômero encurtando. Olha por dentro o que está acontecendo. Olha as cabeças de miosina se prendendo nas actinas e puxando, saindo de um ângulo de 90 para 45 graus. Então, olha lá o sarcômero encurtando. Bem, e sabendo disso, então, é daí que vem essa história da gente não alongar durante o exercício para não perder ponto de contato entre actina e miosina. E faz sentido, né? Olha esse sarcômero aqui, esse último. Olha como ele está hiper alongado. E aí quando eu alongo ele demasiadamente, ele perde muito ponto de contato entre cabeças da miosina e as actinas. Tá vendo? Olha quanta miosina está fora do contato com a actina. Então isso faz a gente perder capacidade de gerar força. Sabendo disso, já em 2013 nós fizemos um trabalho aqui pelo grupo de estudos e a gente comparou um estímulo de alongamento muito forte, no nível mais ou menos 7 da escala de esforço subjetivo, com um nível máximo de esforço aí no alongamento, desconforto máximo. E nós reparamos que os indivíduos que alongaram naquele nível 10, tá? Mesmo tendo aquecido, eles tiveram prejuízo no número de repetições realizadas e executadas. Então, quando o alongamento foi feito naquele nível 7 e 8, olha lá, que a gente chamou de light, que na verdade não é light, né, porque de moderado a pesado, em conjunto com o aquecimento, principalmente, a pessoa não teve nenhum prejuízo no que diz respeito ao número de repetições. Então, portanto, depende muito de qual alongamento nós estamos falando. Então, um alongamento extremamente intenso pode gerar perda de força, provavelmente por perder contato entre actina e miosina. Tá? Alongamentos de moderado a pesado, aparentemente não. Esse trabalho que eu estou trazendo aqui para a gente hoje é um trabalho de revisão, olha lá, realizado por um grupo de pesquisadores extremamente conhecidos
principalmente quando se fala em hipertrofia, treinamento resistido. É um trabalho extremamente recente, olha lá, de 2022, tudo bem? Aonde eles trazem alguns estudos mostrando que esse alongamento entre as séries da musculação pode gerar estímulo hipertrófico adicional. E o que o trabalho fala pra gente? Então, pessoal, ele começa falando que um dos principais motivos que leva as pessoas a não procurarem a academia, né, não procurarem a musculação, ou abandonarem a musculação, é justamente a falta de tempo. Por isso, a preocupação em encontrar protocolos time efficient, que são eficientes no tempo. Ou seja, com menos tempo eu tenho o mesmo resultado, ou com o mesmo tempo eu tenho mais resultado. Tá? E aí eles citam dois protocolos muito conhecidos por todos aí, que são as super séries e os drop sets, que aí tem mais relação com o estímulo mecânico, com o estímulo da carga imposta ao músculo. Né, que ele ativa sensores de força, mas pelo estímulo mecânico mesmo, pela sobrecarga, pela carga imposta ao músculo, pelo estresse mecânico imposto ao músculo. E aí ele relembra, né, ou traz na revisão, duas importantes vias de mecanotransdução, ou seja, que vão nos mostrar essa transferência da sobrecarga mecânica do músculo, gerando um estímulo químico aqui dentro que vai gerar hipertrofia, como por exemplo, né, um estímulo mecânico gerando a entrada de mais carboidrato, um estímulo mecânico estimulando o núcleo das nossas células a expressarem alguns genes que são responsáveis ou nos ajudam a hipertrofiar o músculo, né? E aí ele cita dois aí dos principais, que são os costâmeros, tá? E a filamina C, que está interligada aí, interrelacionada à via da mTOR. Então a filamina C a gente já vê aqui, ó, claramente, ó, esse fiozinho proteico aqui que está saindo das linhas Z. Então está ligando aí o sarcolema, a membrana da célula muscular, ao arcabouço aí contrátil, as miofibrilas, né? E a gente não precisa nem ir longe, né, pessoal? Dá uma olhada na figura aqui, ó. Olha só quanta proteína que está ligando as nossas miofibrilas, ou seja, o que acontece aqui, ó, no encurtamento dessa sobrecarga mecânica gerada pela contração muscular, ela é transferida para o músculo como um todo. E a mesma coisa acontece com os costâmeros, olha lá, que é um complexo proteico aí, que também se estende aí das miofibrilas e vai até a membrana plasmática. Então tudo isso, né, o que acontece aqui nas miofibrilas, acaba repercutindo no nosso músculo como um todo, como a gente já falou, estimulando a hipertrofia, estimulando a entrada de glicose, estimulando aí produção de hormônios, como por exemplo IGF-1, estímulo aí para a transcrição dos genes relacionados à hipertrofia, tudo bem? Isso tudo está muito bem documentado. O que o estudo vem provocar a gente é no que diz respeito a sensores passivos, sensores de força passivos, ou seja, durante um alongamento. Então não estou tendo uma carga imposta pelo peso, eu estou tendo um estresse imposto pelo alongamento da fibra muscular. Por quê? Porque quando eu alongo a fibra muscular, eu estimulo a abertura de canais de cálcio. Esse cálcio entrando aqui no ambiente intracelular, ele está relacionado a vias proteicas que vão levar à transcrição de alguns genes, né? Que vão levar à entrada também de carboidrato. A titina é uma proteína, pessoal, que ela fica aqui, ó. Vamos pegar essa figura que ela é muito boa. A titina é como se ela estivesse aqui, ó. Vou tentar desenhar ela. É um fio proteico, aí ele tem uma espécie de mola assim, né? Ela fica toda enroladinha aqui, e ela meio que dá a volta aqui nas nossas miosinas e vai se conectar lá do outro lado. Então a molinha aqui, ó. E por curiosidade, para quem não sabe, a titina é a maior proteína do corpo humano, tá? Então quando você alonga esse sarcômero, dá para a gente entender que essa mola vai ser alongada, vai ser estirada. E esse estiramento está relacionado também à ligação em vias hipertróficas. Então, esse alongar da titina, aparentemente, né, alguns estudos já mostraram que pode estar relacionada com vias hipertróficas também. E por último, o achatamento do núcleo, né? O nosso núcleo está bonitinho lá dentro da célula. Quando você alonga a célula, o que acontece com o núcleo? Ele também alonga. Ele é achatado. E esse achatamento nuclear, lembrando que lá dentro do seu núcleo você tem o seu DNA, tem os seus genes. Então toda a cópia dos genes é feita ali. Então esse achatamento também estimularia fatores de transcrição a estimular a cópia de determinados genes que são relacionados à hipertrofia.